eu vou passar, tudo bem? A gente chega à nossa aula 17, segunda aula do modelo keynesiano. E aí, na aula de hoje, a gente vai compreender qual era a estruturação, quase que não sai, né? Qual era a estruturação da teoria econômica no momento da crise. Na aula passada, nós vimos a definição da crise, quais eram as características. Na aula de hoje, nós vamos compreender o que é que existia antes da crise em termos não históricos, mas de teoria, de ciência econômica, e o que é que passou a existir depois da Grande Depressão. Então, vejam só. Falar em macroeconomia é pensar no seguinte: nós vamos traçar historicamente 3 grandes anos. Primeiro, 1776. Vamos explicar já por que isso. Segundo, 1929. E eu já sei que eu preciso falar de 1929 porque foi o ano da a Grande Depressão. E depois, 1936. Então, 1776, 1936. O que é que existia? O que é que aconteceu nesses 2 anos para que eles sejam assim tão importantes para o nosso entendimento econômico? Primeiro, 1776. O que é que eu tinha lá? Foi em 1776 que o economista chamado Adam Smith escreveu o livro que dá início ao pensamento econômico enquanto ciência. Então, a economia estava meio amarrada ali com a administração. E aí, em 1776, foi criada, de fato, a ciência econômica. E foi criada através da publicação de um livro. O livro se chama A Riqueza das Nações. Então, falar em economia, e principalmente em macroeconomia, é pensar que ela surge em 1776, no afloramento da nossa Revolução Industrial. Então, Adam Smith escreve o livro e define, a partir daquele ano, a economia é uma ciência independente das demais. Ela vai traçar o seu caminho sozinha. O que acontece? A teoria econômica, durante esse tempo todinho, a teoria de Adam Smith, durante todos esses anos, de 1776 até 1929, andou sozinha, andou de braçada aí, facinha, como a teoria é hegemônica. O que acontece em 1929? Toda aquela teoria, todo aquele arcabouço teórico que tinha sido construído, ele vai embora. Por que ele vai embora? Porque quando se instaura a Grande Depressão, o que é que vai acontecer? Nesse momento de Grande Depressão, a teoria econômica que ficou vigente desde 1776 não mais respondia aos anseios do período. Porque aqui na Grande Depressão, em 1929, quando vai existir a quebra da Bolsa de Nova York, como nós já vimos, a quebra da Bolsa de Nova York. Então, quando há a quebra da Bolsa, nesse período aqui, o que é que vai acontecer? A teoria econômica que existia não explicou, porque para ela era impossível isso acontecer. Então, a economia passa por uma crise de identidade. Ok. A teoria econômica, lá da microeconomia, por sinal, a teoria econômica serve aos modelos econômicos que são tão exaustivamente utilizados, inclusive por nós. A teoria econômica, ela serve de mapa, os modelos econômicos servem de mapa para clarear o funcionamento da economia. E aí, em 1929, aquele mapa não me levava a lugar algum. E eu estava em uma situação que aquele mapa não só me levava a lugar algum, como ele não explicava o que estava acontecendo. Então, aqui em 1929 é um ano particularmente importante, vamos ver aqui na lousa, porque nesse período a gente vai dizer que a economia sofre uma crise de identidade. Então, aqui é uma crise
de identidade da economia. E aí nós vamos passar por um período de extrema escuridão econômica entre 1929 até 1936, quando em 1936 uma outra publicação ela é mostrada ao público e ela faz com que nós possamos pensar de forma diferente ao que já existia previamente. Então, em 1936 é lançado um livro do economista inglês John Maynard Keynes. Esse livro chamado de Teoria Geral do Emprego, do juro e da moeda, um livro que é literatura obrigatória para os cursos de macroeconomia da maior parte das universidades brasileiras. Ele explicava o que tinha acontecido em 1929, por que é que a teoria econômica não explicava e quais eram as definições que deveriam ser tomadas dali em diante. Então, em 1936 é criada uma nova teoria econômica e ela é tão forte que ela leva o nome do seu criador. A partir de 1936, nós vamos ter um período de análise da economia keynesiana. Então, o que é que a economia keynesiana analisa? Ela traz uma nova visão para explicar o que foi a crise de 1929 e para entender, para que seja possível entender por que o modelo criado lá em 1776 não mais explicava o funcionamento da economia. Então, esses são os grandes marcos históricos que pontuam o entendimento da economia. Precisa saber história do pensamento econômico? Não. Aqui, de toda forma, tem uma contextualização que ajuda para que você compreenda a história do pensamento econômico, mas não precise mais aprofundar do que isso. Apesar das bancas solicitarem a economia antes de 29 e a economia depois de 29, não é nada extremamente aprofundado, não. Então, vamos aqui na lousa. Vamos entender o que era essa economia entre 1776 e 1929. Essa economia que não tinha nome nenhum, não tinha nenhuma denominação específica, era economia vigente e pronto, era teoria econômica vigente e somente isso, mas que Keynes chamou de economia clássica. Então, qual era o fundamento da economia clássica? Vamos entender quais eram os alicerces da economia clássica para entender melhor quais eram os fundamentos da economia keynesiana. Economia clássica, como eu disse a vocês, ela marca o período, marca o momento em que a economia sai como uma ciência independente em 1776. A publicação de Adam Smith, A Riqueza das Nações, determina a partir de hoje a economia não é mais administração, a economia não é mais contábeis, a economia é economia e não mais que isso. E aí, essa economia, essa teoria desenvolvida no livro de Adam Smith tinha dois alicerces extremamente importantes. Primeiro, alicerce importante é que o mercado ele era autoajustável, ou seja, o que é o mercado com autoajuste? Não é necessário existir nenhuma intervenção do governo. Então, eu não preciso de nenhuma, o governo se metendo, gastando mais, tributando mais, não. Desde que o mercado resolva. É dessa época aqui que a gente tem o conceito de laissez-faire, laissez-passer. É laissez-faire, laissez-passer, laissez-aller. Deixar fazer, laissez-faire, deu branco. Laissez-faire, laissez-passer, deixar passar e deixe ir. Então, deixe o mercado se resolver. O mercado consegue, por si só, se ajustar e definir as suas prioridades. Eu não preciso intervir, governo, não preciso intervir. E aí,
Esse autoajuste de mercados que era previsto pela teoria clássica só podia ser viabilizado em cima de uma hipótese que é extremamente forte. A hipótese de que existe flexibilidade de preços e flexibilidade de salários também. E essa flexibilidade, ela é tão importante que ela vai passar pelo mercado de bens e serviços e pelo mercado de trabalho, um subsegmento do mercado de fatores também. Vamos entender primeiro no mercado de bens e serviços, depois no mercado de trabalho, como é que a gente conseguiria chegar ao equilíbrio. Então, com a hipótese do mercado ajustável, era possível dizer que a economia estaria em equilíbrio com pleno emprego. Vejam que definição forte. Quem quiser trabalho, vai ter trabalho. Basta para isso que eu não faça nenhuma intervenção do governo na economia. Vamos ver como é que essa autorregulação funcionaria no mercado. Vamos ver aqui na lousa. Eu tenho aqui o mercado de bens e serviços. Vamos fazer uma análise, aliás, só compreendendo melhor, toda análise clássica, toda essa análise de economia clássica que nós estamos definindo agora, ela vai ser uma análise microfundamentada. Ela vai precisar dos preceitos lá da microeconomia para ser melhor desenvolvida. Vamos ver isso como. Vejam só. Imaginem o seguinte, imaginem que eu tenho aqui quantidade, preço, demanda, oferta. O telefone não me deixa em paz aqui, é muito trabalho para pouca pessoa, viu? Esse barulhinho que vocês estão escutando, está escutando esse barulhinho vibrando? É meu telefone. Isso é o WhatsApp, isso é a turma do trabalho me aperreando, mas vamos para frente. Imaginem o seguinte, eu tenho aqui uma quantidade de equilíbrio e eu tenho aqui preço-equilíbrio. Lá dos fundamentos microeconômicos. Deixa eu botar esse telefone aqui no chão, é mais fácil. Não vai tocar mais, vai não atrapalhar nem vocês, nem me atrapalhar aqui. Então, quantidade de preço e equilíbrio. Vamos supor que eu tenha esse preço P1. E nesse preço, aliás, imagine que por alguma razão isso tenha aumentado. Tenha saído do equilíbrio e por alguma razão ele tenha explodido, ele tenha subido. Deixa eu só arrumar esse gráfico aqui, já vocês vão entender por quê. Botar ele um pouquinho mais horizontal, para dar para brincar um pouquinho. Então, o preço subiu, foi para P1. O que as empresas fazem? Opa, o preço aumentou, não tem problema. Vamos aumentar a produção. Eu vou aumentar, vou sair desse ponto de equilíbrio inicial e vou para essa situação aqui, situação A. Ora, chegou na situação A, o que vai acontecer? As empresas querem vender ao preço P1 essa quantidade que eu vou chamar de QS. Então, as empresas querem vender a QS. O que acontece? Os consumidores reagem a isso, dizendo, essa quantidade QS eu vou comprar sim, mas eu vou comprar a esse preço P2. Então, se você quiser vender QS, eu compro desde que o preço seja P2. Quando isso acontece, o que as empresas dizem? Dizem, eu venderia a esse preço P2, desde que a quantidade seja essa. O preço diminuiu, a quantidade ofertada também diminui. O que vai acontecer? Com essa redução da quantidade ofertada, as pessoas vão estar dispostas a pagar um pouco mais. Então, eu vou sair de P2 e vou para esse preço intermediário que está aqui. O preço diminuiu, as pessoas querem consumir mais, o preço sobe, o que vai acontecer? As empresas querem produzir mais, sendo que essa produção maior, ela só vai ser consumida por um preço menor. Esse preço menor leva a uma redução de quantidade, essa redução de quantidade leva a aumento de preço e assim sucessivamente. O que é que está acontecendo aqui? Deixa eu botar a variação de preço inicial. O meu gráfico,
Eu saí do equilíbrio, eu saí de PE e fui para P1. E o que é que está acontecendo? O autoajuste do mercado está fazendo com que eu suba o preço e eu volte a acomodar o preço na situação original. Ou seja, esse meu equilíbrio é o que nós chamamos de equilíbrio estável. Uma vez que eu saio do equilíbrio, os ajustes de mercado fazem com que eu volte para o equilíbrio inicial. Isso é fantástico. Sendo que isso aqui só é possível, esse equilíbrio, ele vai ser alcançado e ele vai ser estável se preço flexível. Se o preço for flexível, aí sim o aumento de preços leva ao ajuste e casa. O que acontece nesse caso aqui, então? Não precisa que exista uma intervenção do governo. O próprio ajuste de mercado vai fazer com que a gente volte para o equilíbrio. E esse gráfico, ele é tão famoso que ele tem um nomezinho. Ele lembra uma teia de aranha e esse gráfico muitas vezes é chamado de gráfico da teia, entre parênteses. Por que sempre é chamado de teia? É chamado de gráfico da aranha. Tá? Então, isso aqui, aliás, ficou muito fora de moda nos livros de microeconomia. Você encontra isso aqui somente no Ferguson. Eu gosto muito porque ele explica bem a dinâmica. E basicamente no livro do Ferguson. Mas é dessa ideia que o preço estável, os mecanismos de mercado levam ao equilíbrio. Então, tranquilo. O que acontece? Então, eu estou vendo que a flexibilidade de preço garante um equilíbrio no mercado de bens e serviços. Então, já defini a primeira parte da análise. E no mercado de trabalho, o que é que os clássicos diziam? Simples. Diziam o seguinte: imagine que haja, deixa eu aumentar aqui, imagine que haja, vamos ver aqui, mercado de trabalho. Imagine que é o seguinte, imagine que aumente, por alguma razão, o número de trabalhadores. Teve aí um baby boom. O número de trabalhadores. Costumo dizer que a gente sabe que está ficando velha quando no seu Facebook, a sua timeline, só tem amigas que casaram ou amigas que têm filhos. Então, está tendo um baby boom agora na minha idade, né? A crise é uma coisa séria. Então, aumentou o número de trabalhadores, por alguma razão. Quando aumenta o número de trabalhadores, haverá uma maior pressão no mercado de trabalho. Então, esse aumento do número de trabalhadores vai afetar o mercado de trabalho. Cheio de criancinha querendo trabalhar quando ficar mais velha, né? Então, influenciou o mercado de trabalho, ou seja, tem muita gente querendo emprego. O que acontece? Aumenta a oferta, diminui o preço. Com exceção no mercado de trabalho, haverá um aumento da oferta de trabalhadores e esse aumento da oferta de trabalhadores deverá levar a uma redução de salário. O que é que acontece quando há essa redução de salário? E aí, logicamente, para que isso aconteça, eu tenho que ter salário flexível. O salário cair, aquele negócio, vou lhe colocar para fora e vou arranjar uma pessoa mais barata que você. Nós somos... o que acontece? Se eu começar a observar que o salário está muito baixo, eu vou ficar em casa. Eu vou dizer, não, entre trabalhar, entre ficar em casa e não ganhar nada, e trabalhar 40 horas e ganhar isso aí, esse salário X, eu prefiro ficar em casa. Então, o que acontecia? Com a redução do salário, muitas pessoas deixavam de procurar emprego. E se eu deixar de procurar emprego, eu não me caracterizo como desempregada. O desempregado, ele tem que ser uma pessoa desocupada, não está trabalhando, mas que esteja buscando uma ocupação.
Se eu estou desocupada e eu não estou procurando trabalho, eu não sou desempregada, eu sou simplesmente uma desocupada. Então, vejam, então, nesse caso, o que acontece? A redução de salário faria com que mais pessoas se desinteressassem por procurar emprego, e o desemprego iria zerar. Ou seja, graças à flexibilidade de preços, que ajusta o mercado, e de salários, que ajusta o mercado de bens, que ajusta o mercado de trabalho, eu teria aqui um equilíbrio e um pleno emprego. Nesse caso aqui, não existe desemprego. O salário cai, você não quer trabalhar não, tudo bem, você não é mais desempregado, então você desenquadra da categoria. Se dizia nessa época que quem quisesse trabalho, teria trabalho, não tem problema quanto a isso. Nessa questão do trabalho, vale a pena um reforço. Eu não estou falando aqui de salário em termos de poder de compra, estou falando de salário em termos de salário. Salário mínimo, R$ 724. Vai inclusive para R$ 788,06. Esse é meu salário. Estou falando da redução desse valor, de 724. O valor de 724 a gente chama de salário nominal. Então, o salário nominal é o que eu olho na minha conta. Mas o salário da minha conta não é o meu poder de compra. O meu poder de compra, ou salário real, ele é dado pelo salário nominal dividido pelo nível de preços. Então, falar em salário real é falar em salário nominal, sem derrubar tudo, dividido pelo nível de preços. O que acontece nesse caso aqui? Eu estou dizendo que o salário flexível é o salário nominal. E aí, logicamente, se o salário nominal é flexível, o salário real também o será. Então, essa era a primeira condição de equilíbrio da economia clássica. Não precisa fazer intervenção, desde que o mercado se ajusta e ele achará uma solução. Inclusive, tem uma piada bem infame, né, que diz que quantos economistas clássicos são necessários para trocar uma lâmpada? Piada de nerd, né? A resposta é nenhuma, porque o mercado ajusta tudo, inclusive essa lâmpada que está queimada. Piada de nerd, mas ajuda a entender melhor. E aí, uma outra definição, uma outra hipótese importante do modelo da economia clássica é que a oferta agregada determina a demanda agregada. A lei de mercado, chamada também de lei de Say, porque foi criada pelo economista Say. Quem é que Say dizia? Podem produzir, não tem problemas, produzam. Alguém vai consumir o produto de vocês. Mas nós já vimos que em 1929 isso não era verdade. Quais foram as falsas verdades que nós observamos? Primeiro, 1929 eu tenho a crise de superprodução. As empresas produziam, mas ninguém absorvia. 1929 começou a ter demissão e gente procurando emprego, mas sem emprego. Então, agora eu tenho dois problemas a serem resolvidos. A oferta não cria demanda e a economia não está em equilíbrio. A economia tem desemprego, sim. E aí aquela teoria clássica, todo aquele arcabouço teórico que foi criado para entender a economia, não mais funcionava nesse período. Desde que surge, então, entrou em 1929, os economistas continuaram pregando a mesma coisa, não tem intervenção, não faz intervenção do governo, a economia está em equilíbrio, isso é um ajuste temporário, finalmente não foi. A gente entra na crise em 1929, a gente aprofunda a crise em 1932. Somente em 1936, um economista da Universidade de Cambridge, em inglês chamado John Maynard Keynes, desenhou qual era o modelo ideal. E esse modelo é chamado de economia keynesiana. Então, através do livro A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, Keynes partiu em pedacinhos a teoria clássica que existia até então. O que ele dizia? Primeira coisa que ele quebrou: a demanda cria a oferta, não o contrário. E aí, esse preceito de que a demanda cria a oferta, ele é tão forte que é chamado de lei da demanda efetiva. O que é que diz a lei da demanda efetiva? Demanda cria a oferta, não o contrário.
Aqui as pessoas só produzem porque os consumidores estão solicitando por isso. Parece óbvio para a gente agora, mas não é tão óbvio em 1929. Além disso, nós somos rígidos com relação à redução de salário. Quem gosta de salário reduzido, o mesmo salário nominal? Então, Keynes observou que as pessoas não eram flexíveis à redução de preços. Elas não eram flexíveis a variações de salários. As pessoas nós somos flexíveis com relação a aumento, mas nós não somos flexíveis com relação à redução de rendimento. Então, os nossos salários não são flexíveis. E se os nossos salários não são flexíveis, é possível definir que existe equilíbrio, sim, e esse equilíbrio é gerado com desemprego. Eu posso ter equilíbrio com pessoas desempregadas. Obviamente, isso foi, assim, uma coisa bastante inovadora, porque ela fere tudo que foi construído ao longo de muitos anos, ao longo de mais de 100 anos. E essa teoria soou muito bem para os governos, porque Keynes dizia, se para se tirar a economia do buraco, é preciso aquecer o consumo. Para aquecer o consumo agregado, não o consumo das famílias, é importante que os governos façam intervenção. E aí, liga-se a luz. O governo agora não vai ser só mais um agente econômico, um agente político ou um ator político. O governo passa a ser um agente econômico que determina os destinos da nação. E aí isso soou muito bem, tão bem que até hoje a teoria keynesiana foi reformatada, mas ela continua existindo. Como é que esse produto ele é determinado? Como é que o governo ele pode fazer intervenções e ele vai fazer intervenções? E como é que a economia clássica evoluiu, porque ela ainda hoje continua existindo, é o que a gente vai ver na próxima aula. Até lá!